A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o Lucas Teixeira, membro da comunidade evangélica da cidade de Santa Rosa de Viterbo, e eu vim trazer uma mensagem para vocês. Eu queria falar da maior mentira e a maior verdade do mundo. Eu queria começar com a maior mentira, que além de ser a maior que já existiu, ela também é a primeira mentira. Acompanha comigo aqui no livro de Gênesis, versículo 3, de 1 a 5, que fala assim, ó: A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: Não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que, no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Irmãos, algumas versões trazem serão como Deus, né? A serpente, ela fala esta mentira. A serpente aqui, ela é representada por Satanás, pelo diabo, que é também conhecido como o pai da mentira. Exatamente, ele foi quem fez a primeira mentira. Lúcifer, ele tinha esse desejo de ser como Deus, por isso que ele caiu. Por isso que é um anjo caído. E exatamente essa mesma mentira ele quer passar para Adão e Eva. Para Eva naquele momento. Que ela poderia ser como Deus e conhecer o bem e o mal se comesse do fruto. E Eva desejou isso. Ela desejou ser como Deus. Né? Fisicamente eles não morreram. Né? Mas espiritualmente a humanidade estava condenada à morte por esse desejo de ser como Deus. Porque Deus é algo superior. Deus é algo maior. E qual a implicação de ser como Deus? Primeira implicação: ser como Deus nos coloca acima, superior de tudo que está à nossa volta. Então a gente acaba por não ter a capacidade de ser realmente superior, porque Deus nos criou igualmente, para ser superior, eu acabo rebaixando tudo que está ao meu redor. O próximo, as pessoas, né? A criação. Então eu crio um ar de superioridade. Então eu vejo a criação como se ela somente me servisse. Que tudo ao seu redor te servisse. Então a gente acaba tratando a criação como um escravo nosso, né? Sendo que Deus, ele nos estabeleceu nesse mundo para cuidar da criação e a criação nos sustentar. Então é um ciclo e a gente acaba fazendo isso de forma egocêntrica, sendo que tudo para você. E a gente vê a situação desse mundo agora, né? Porque o mundo ele clama por piedade, porque a gente já maltratou tanto ele que ele está dando sinais, né? Desse distrato, né? Do jeito que a gente vem tratando o mundo. Outra coisa, e pior ainda, é que a gente acaba tratando o nosso próximo como sendo inferior a nós, né? Então imagina, tudo que acontece, você acaba sendo o centro. Você acaba sendo o seu próprio Deus. As vantagens, por exemplo, você vê vantagens e desvantagens primeiro para você. Imagina uma situação, qualquer situação que aconteça, a primeira coisa que você pensa é: qual é a vantagem que eu vou ter nessa situação? Ou qual é a desvantagem que eu vou ter nessa situação? Né? Os nossos pensamentos, as nossas convicções, as nossas ideologias, elas sempre são as melhores. A minha ideologia, esse é o meu pensamento, o meu modo de ver.
né? Reconhecer que está errado e mudar de opinião é extremamente difícil para o homem, porque ele ainda acredita que ele é superior, né? Aquela expressão de o rei na barriga, ter o rei, aquela pessoa tem o rei na barriga, ela se acha, ela acaba sendo a verdade, né? A gente pode até mudar essa expressão de rei na barriga por Deus na barriga, porque realmente ela se importa com ela própria, né? Essa é uma realidade da humanidade, e muitas coisas que acontecem de discriminação, racismo, preconceito, é tudo exatamente porque você se acha superior, nós nos achamos superiores, e não é assim, né, irmãos? Segunda implicação é que, por ser Deus, então a gente acaba sendo maior do que querendo ser maior do que os outros e trazendo Deus no nosso patamar de Deus. E é muito grave isso, porque a gente diminui a divindade de Deus. Então o que acontece quando colocamos Deus no nosso próprio patamar? Acontece a incredulidade, porque a gente vê a criação, a gente vê o agir de Deus e pensa, eu não sou capaz de fazer isso. Então quer dizer que não existe um Deus capaz de criar tudo isso. Isso aí foi criado por acaso, né? E essa é a explicação da ciência, né? Que tudo foi criado por acaso, né? Porque não acredita que existe algo superior. Por colocar Deus no nosso patamar também, isso pode causar a idolatria, porque nós somos seres adoradores e a gente acaba acreditando que existem deuses e são deuses criados por nós, pela nossa própria mente, porque não pode existir algo superior. Então a gente acaba idolatrando coisas que são inferiores até à própria pessoa, né? Como na antiguidade existia vários deuses, eles adoravam o sol, adoravam animais, né? Então a nossa própria mente acaba criando deuses, né? Por não acreditar que existe um Deus superior, porque acreditamos naquela primeira mentira e trazemos Deus para o nosso próprio patamar. Então essa mentira, ela gerou o pecado, que é o pecado original, que é acreditar que somos Deus de nós mesmos. E esse pecado original, ele, a partir de Adão e Eva, ele vem ecoando essa mentira até os dias de hoje. E continuamos acreditando nisso. Continuamos acreditando que somos superiores, né? E isso é a nossa natureza humana. Essa natureza pecaminosa, né? De realizar as nossas próprias vontades, as nossas vontades carnais, as nossas paixões interiores, os nossos prazeres, e acabamos sendo cada vez mais egoístas. E, através disso tudo, nos tornamos escravos do pecado. E essa é a nossa natureza humana. Nascemos com isso. Todos nascemos com isso. Eu queria ler com vocês Romanos 5:12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos porque todos pecaram. Exatamente. Depois de Adão, todos que nascem pecadores. Em Salmos 51:5 fala também isso. Pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Essa é a nossa natureza pecaminosa. Nascemos com isso. Nascemos da mentira, nascemos com esse pecado porque Adão e Eva acreditaram na mentira de ser como Deus. Em João 8:34 fala assim: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. Aqui Jesus falando que quem peca é escravo do pecado. Então essa é a maior mentira, acreditar que somos Deus. E qual a maior verdade do mundo? Né? Eu queria não falar tanto, mas sim refletir
lendo a palavra. Então, em Filipenses 2, de 6 a 8, fala assim: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esta é a maior verdade. Jesus é a nossa maior verdade. Percebe, irmãos, que a maior verdade é que Jesus, sendo Deus, deixou esse cargo, deixou essa condição de Deus e veio à terra e como homem, e se humilhou e foi servo e foi obediente até a morte e morreu como morte de cruz. Irmãos, esta é a maior verdade que você pode acreditar. Que Jesus, ele veio, ele deixou o seu cargo. Percebe a inversão de papel da mentira para a verdade? A mentira foi algo que falaram para nós, que foi o que o diabo falou, para nos elevar, para ser aquilo superior do que nós éramos. E a grande verdade é que Jesus, que é superior, ele se rebaixou. Ele veio em forma de homem. E ele é Deus. Eu queria ler Efésios 2, de 1 a 5 e o 8 e o 9. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo o comando dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Versículo 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Irmãos, éramos escravos do pecado, mas Jesus veio para nos libertar do pecado. Foi pela graça, pela misericórdia de Deus que somos salvos. Não é por obras, não é pelas nossas boas práticas, é pela graça. Em Tito 3, de 3 a 7, fala assim: em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Mas, quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Glória a Deus, irmãos. Jesus, ele veio e ele lavou os nossos pecados, ele tirou. E mais, além de lavar, ele renovou, ele te regenerou. Você é capaz de nascer de novo. Em Jesus, você se livra da escravidão do pecado. Então, irmãos, a maior mentira
foi a que Satanás nos convenceu que somos Deus de nós mesmos. Isso nos levou ao pecado original e à escravidão do pecado, gerando a morte. E a maior verdade é que Jesus, sendo Deus, veio à terra como homem e foi servo e obediente e foi santo e morreu por nós. E foi uma morte humilhante, morte de cruz, para que possamos ser livres do pecado. Hoje podemos escolher não ser mais escravos do pecado. O primeiro passo é crer que Jesus é o nosso suficiente Salvador e libertador dos pecados. Eu queria fazer uma oração com você, convido você a fechar os olhos. Pai amado, ó Deus eterno, obrigado por esse momento, pela Tua palavra. Ó Senhor, esteja com nós, em nosso coração, Pai, nos mudando, ó Senhor. Que possamos rejeitar essa mentira que o diabo plantou no Éden. Ó Pai, que possamos nos colocar no nosso lugar de homem, de igualdade com o nosso próximo, Pai. Ó Pai, de sustentador da criação e da criação nos sustentar, Pai, como um ciclo. Ó Pai, que possamos nos relacionar, Pai, sendo iguais ao nosso próximo, em amor. Ó Pai, que essa mentira não venha nos dominar, mas que a Tua verdade, Pai, venha ser real em nossa vida, Pai. Que o Senhor, possamos acreditar que o Senhor desceu do céu, deixou a Sua divindade e sofreu para nos libertar, para nos salvar. Ó Pai, nos livra da escravidão do pecado, Senhor. Aumente a nossa fé, Pai, nos dê a fé, Pai, que vem de Ti, Senhor, para que possamos ser livres do pecado, Pai. Sabemos que essa natureza humana, ela não vai sair de nós, Senhor, mas temos a opção de crer em Ti para sermos libertos do pecado. Ó Pai, em nome de Jesus, quem estiver ouvindo essa mensagem, que possa crer em Ti, para se livrar desses pensamentos malignos, dessas atitudes que Te desagradam, Pai. Ó Pai, esteja conosco, Senhor. Ó Pai, porque é pela Tua misericórdia e é pela Tua graça que somos salvos, Senhor. Então, Senhor, eu creio em Ti, Pai, eu creio no Teu poder, eu creio no Teu Espírito Santo que pode alcançar qualquer um. Ó Pai, em nome de Jesus, esteja conosco a todo momento. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, ela é rica demais, irmãos. Estude esse livro, irmãos. Porque, assim, dos versículos que eu li, aqui, assim, a gente tem tanta lição, só que o tempo aqui é curto. A minha vontade é falar mais das coisas que Deus coloca em meu coração. Mas eu convido você, eu desafio você a ler a palavra, leia novamente os versículos que foram citados aqui, tem muita lição, e que o Espírito Santo capacite você para entender realmente, para que seja decifrado o que Deus quis falar com a palavra dele. Se essa palavra fez sentido para você, curte o vídeo, se inscreva no canal para você receber mais vídeos abençoados dos nossos irmãos da comunidade evangélica. E se você tem alguma dúvida, eu sei que o assunto é tão abrangente, mas se você tem alguma dúvida, alguma crítica, escreva nos comentários. A gente tem acesso, a gente pode continuar a nossa comunicação por lá, tá bom? Um grande beijo e um grande abraço a todos. Tchau!